A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 2. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 24 a 27. 1. O primeiro ministro foi o Senhor Jesus. O ministério terreno de Jesus iniciou-se com seu batismo, conforme retratado no Evangelho de Lucas. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Lucas capítulo 3, versículos do 21 ao 23. Deus testemunhou perante todos que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias que deveria vir. Infelizmente, muitos judeus da época não entenderam assim. No Evangelho de João, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5 e o versículo 14. Jesus foi o instrumento do Pai para fazer a vontade de Deus na terra. O ministério é isso. Deus quer usar-nos como instrumentos para realizar sua obra. Certa vez, os judeus perseguiram o Senhor Jesus por ter realizado uma cura no dia de sábado. João 5, do 1 ao 16. Segundo a lei, não era lícito ao homem trabalhar naquele dia. No versículo 17, vemos a resposta do Senhor: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Filho trabalha quando o Pai trabalha, pois somos seus instrumentos. Não temos nossa própria vontade. Se Deus quer que você ore por alguém, você não tem a liberdade de dizer, agora não. Quando Ele trabalha, nós devemos trabalhar. Quando Ele se move, nós devemos mover-nos também. Jesus fez a seguinte declaração: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5,19. O ministério de Jesus era executar o que o Pai queria que ele executasse na terra. Do mesmo modo, se você está disposto a fazer parte desse ministério da nova aliança, deve entregar-se totalmente a Deus, para que Ele faça a sua vontade. Devemos estar comprometidos com o único ministério. Assim como o Senhor Jesus e os apóstolos foram fiéis ao ministério da nova aliança, devemos estar engajados, comprometidos e focados nesse único ministério. No Evangelho de João, lemos: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. Para realizar a obra de Deus, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses 2,5. Ao explicar sua missão, o Senhor nos dá uma lição de humildade, unanimidade e unidade com o Pai.
não fazendo nada por si mesmo. Aprendemos uma preciosa lição: nada fazer por nós mesmos. Não podemos realizar a obra de Deus de acordo com nossos pensamentos e pontos de vista, mas devemos seguir fielmente a palavra profética. Ela é a nossa referência e nos dá direção. Ao ouvi-la, devemos reagir imediatamente, pondo-a em prática. Deus abençoa os que obedecem à palavra profética, pois quando estes fazem algo, na verdade é o próprio Deus quem está fazendo. Não devemos insistir em nossa vontade, mas ser simples, ouvir a palavra e ser obedientes. O Senhor fará a sua vontade. Como identificar o enviado de Deus? A resposta está no próprio Deus, que confirma a obra do enviado. Além de chamar e enviar seus servos, ele confirma as obras por meio de sinais e prodígios. Muitos naquela época duvidavam que Jesus era o Cristo, o Messias, enviado da parte de Deus. Jesus, ao ser interrogado pelos judeus sobre se era de fato o Cristo, o enviado de Deus, respondeu de maneira sábia. Primeiro, mostrou que ele era o enviado de Deus porque não procurava fazer a própria vontade. Segundo, ele não testificava a seu próprio respeito e também não aceitava testemunho humano, mas o Pai dava testemunho dele, confirmando suas obras. João capítulo 5, versículos do 31 ao 37. Um verdadeiro enviado do Senhor não busca fazer sua própria vontade, nem se preocupa com a aceitação humana, mas depende totalmente do Espírito para confirmar seu testemunho e sua obra por meio de sinais e prodígios. No versículo 36 lemos: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realize, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Querido leitor, como provar que alguém é enviado de Deus? É quando esse alguém faz a obra de Deus, a obra que ele mandou realizar. E quando ele executa a obra, na verdade é o Pai que realiza por meio do Filho. Assim, Deus mesmo dá testemunho de que Jesus era o enviado de Deus. O enviado de Deus, Jesus Cristo, ressuscitou, foi recebido na glória e assentou-se à destra de Deus. Essa aprovação trouxe a Cristo o poder e autoridade sobre todo o principado, potestade, poder e domínio. Quanto mais alto, mais poder. Então seu poder é o poder máximo do universo. Tal fato traz muita segurança e confiança para lutarmos pelos interesses de Deus. Não precisamos temer o mal, porque o nosso Senhor Jesus está acima das hostes malignas. Marcos 16, 19, Efésios capítulo 1, versículo do 19 ao 22.